Atualmente, a gente reconhece dois grandes grupos de bactérias, eubactérias e arqueobactérias. O nome eu quer dizer verdadeiro, né? Então isso aqui, moçada, são lá as, entre aspas, bactérias verdadeiras aqui na parada, as bactérias mais tradicionais, e as arqueobactérias, arqueo quer dizer antigo, linhagens, moçada, meio antigas de bactérias, também chamadas pelo nome de arqueias, né? Nós temos pessoas que as eubactérias, elas podem ser heterótrofas, podem ser autótrofas fotossintetizantes, ou elas podem ser autótrofas quimiosintetizantes. E como eu estava comentando, são as bactérias mais tradicionais, né? Heterótrofas, por exemplo, como é o caso das bactérias parasitas, como é o caso das bactérias decompositoras, autótrofas fotossintetizantes, como é o caso das cianobactérias, antigamente chamadas cianofícias ou algas azuis, autótrofas quimiosintetizantes, como algumas bactérias lá do ciclo do nitrogênio e daí por diante. Ou seja, as bactérias mais comuns, as bactérias do grupo das eubactérias. As arqueobactérias, moçada, todas elas são autótrofas, sem exceção. Todas elas, moçada, são autótrofas, sendo que elas podem ser autótrofas fotossintetizantes ou autótrofas quimiosintetizantes. E as arqueobactérias, eubactérias podem ser heterótrofas, autótrofas foto ou autótrofos quimio. Arqueobactérias, todas elas autótrofas, foto ou quimiosintetizantes. E as arqueobactérias, moçada, elas são extremófilas. Filos, amigo de, extremo, ambientes extremos. Quando eu falo para vocês, moçada, que elas são extremófilas, isso quer dizer, gente, que elas são adaptadas a ambientes extremos, a ambientes super estranhos, com condições super adversas, onde outras criaturas não conseguem sobreviver. Aliás, né? Por isso que elas têm que ser autótrofas, né? Se você vive sozinho num lugar onde nenhuma outra criatura consegue viver, você não tem ninguém para comer. E se você não tem ninguém para comer, você tem que ser capaz de produzir o próprio alimento. Então essas bactérias do grupo das arqueias, extremófilas, adaptadas a ambientes esquisitões, onde outras criaturas não podem sobreviver, elas vivem sozinhas, então não tem quem elas possam comer, então elas têm que ser capazes de produzir o próprio alimento. Nós temos, moçada, 3 exemplos de arqueias, de arqueobactérias. Número 1, moçada, as bactérias que são termoacidófilas, amigas de ambientes quentes e ambientes ácidos. Gente, essas garotinhas aí, elas vivem simplesmente em vulcões submarinos, né? Aquelas fontes termais submarinas, aqueles ambientes que existem lá no fundo do oceano, em algumas regiões, onde você tem lá vulcões liberando pessoas, gases, né, que tornam o ambiente bastante ácido, e devido à proximidade do vulcão, né, temperaturas bem altas. Outras criaturas não conseguem tolerar essas condições. Bactérias, moçada, termoacidófilas, elas são autótrofas quimiosintetizantes. Elas, moçada, vão pegar H2S que o vulcão libera, vão pegar sulfeto de ferro, produzir hidrogênio, disulfeto de ferro e vão produzir energia, né? Uma vez que elas vão produzir energia, elas usam essa energia para produzir as moléculas orgânicas dela, né? Lembrando que quimiossíntese, você usa energia química para produzir sua própria matéria orgânica. Então você usa energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos para poder produzir suas próprias moléculas orgânicas. O segundo grupo, gente, lá de arqueias são as halófilas extremas. Que belo nome, né? Filas, amigas de halo, sal, ou seja, elas estão adaptadas a ambientes de altíssima salinidade. Gente, em ambientes de salinidade tão alta que outras criaturas não sobrevivem, né? Lembrando que quando tem sal demais, o sal promove desidratação por osmose e o resultado é que acaba matando a galera.
Daí tem alguns ambientes de alta salinidade onde ninguém consegue aguentar a quantidade de sal que tem, que a galera morre desidratada por osmose. Mas dessas bactérias, elas sobrevivem. É o caso, por exemplo, gente, lá de lagoas de evaporação em salinas. Bom, uma salina, né, é um ambiente onde você extrai sal da água do mar. Né? Como é que a gente faz para poder, por exemplo, produzir sal de cozinha? Pega a água do mar, desvia a água do mar para uma espécie de piscina bem rasinha. Essa piscina bem rasinha é chamada lagoa de evaporação. Como ela é bastante rasa, né, acaba facilitando a evaporação da água. À medida que a água vai evaporando, fica só o sal. Interessante que à medida que a água vai evaporando, vai aumentando cada vez mais a concentração de sal e todo mundo vai morrendo desidratado, né? Porque a moçada não aguenta lá a quantidade de sal. O último grupo de criaturas a morrer são as bactérias halófilas extremas, que elas conseguem aguentar quantidades de sal bastante elevadas, né? Inclusive, essas bactérias elas são avermelhadas. Daí quando você olha uma fotografia de uma lagoa de evaporação em uma salina, cara, não sei se alguém já viu ao vivo em cores, a água do mar vai ficando vermelha. Porque à medida que vai evaporando a água, vai morrendo todo mundo, chega a hora que só sobra essas garotas, elas proliferam e elas são avermelhadas, a água vai ficar avermelhada. Ah, é o caso do Mar Morto, né? Mar Morto, moçada, ele é um grande lago de água salgada que fica ali na fronteira de Israel com a Jordânia, né? E o nome dele é Mar Morto, porque ele tem tanto sal, mas tanto sal, mas tanto sal, que ninguém consegue sobreviver. Então dentro do Mar Morto não tem peixe, não tem criatura nenhuma. Aliás, era o que se pensava, né? Alguns anos atrás a moçada descobriu que existem bactérias halófilas extremas vivendo no Mar Morto. Então o Mar Morto não é tão morto assim nesse caso. Bactérias halófilas extremas, elas são autótrofas, fotossintetizantes, sendo, moçada, que elas apresentam um pigmento fotossintetizante chamado de bacteriorhodopsina. Essa bacteriorhodopsina é o pigmento fotossintetizante desse grupo de bactérias, e a bacteriorhodopsina, ela é de cor vermelha. Por isso que eu disse, né, moçada, que essas garotinhas, elas são avermelhadas, né? O nome rodo vem no mesmo radical que deu origem ao inglês red, vermelho, ao espanhol rojo, vermelho, né? Dá o nome rodo, né, quer dizer vermelho, bactéria rhodopsina, o pigmento fotossintetizante de cor avermelhado. O terceiro grupo, gente, de bactérias vão ser exatamente bactérias arqueias, né, de arqueobactérias, são as bactérias metanogênicas, que geram metano aqui na parada. Bactérias metanogênicas, moçada, bactérias lá que geram metano aqui na parada, elas, pessoas, vão viver em ambientes com alto teor de hidrogênio. Afinal de contas, o hidrogênio ele é necessário para que você produza o metano. Só que, não sei se alguém lembra das aulas de química, que toda vez que você tem hidrogênio e oxigênio juntos, eles reagem, formam água e, bum, libera energia pra caralho, né? Você, moçada, não pode ter H2 e O2, senão eles reagem de maneira, eu diria até mesmo, explosiva nesse caso. Daí, para acumular H2, não pode ter oxigênio. Tem esses ambientes com muito hidrogênio, ambientes com um pouco oxigênio, ambientes anaeróbicos, como é o caso, lindinhos, de pântanos, que são ambientes naturalmente com pouco oxigênio, de mangues, como é o caso, moçada, de depósitos de lixo, né? Inclusive, lembrando que isso aqui é meio que um problema, né? Porque quando o depósito de lixo, né, ele tem muitas bactérias que consomem o oxigênio. No que as bactérias consomem o oxigênio, possibilita o acúmulo de hidrogênio e com isso a produção de metano. Sendo que metano é um gás de estufa mais forte do que o próprio CO2, né? Então, quando eu falo em um gás de estufa, capaz exatamente de reter calor na Terra e contribuir para o efeito estufa, contribuir para o efeito global, para o efeito do aquecimento global. O metano, ele é mais forte que o CO2. Então, se o CO2 retém calor, intensifica o efeito estufa e ajuda no aquecimento global, o metano é pior. E por isso que depósitos de lixo são preocupantes, porque o metano liberado lá acaba sendo muito forte em relação ao aquecimento global. A gente tem, pessoas, um intestino de animais vertebrados, né?
a gente lembra lá que você produz metano dentro de você. Quando você... Eu não vou falar em peido, né? Porque peido é muito deselegante, fica muito chato falar em peido em sala de aula, então não vou falar em peido. Quando você vai lá e peida, usando o termo técnico, flato, né? Solta um flato, o principal gás do flato é o metano. Isso quer dizer que o seu peido contribui para o aquecimento global. Mas relaxa, né? Por mais peidão que você acha que você é, né? Na verdade você peida muito pouco comparado com vaquinhas, né? Com carneiros, com bodes e etc e tal. Daí a gente lembra que pecuária é um dos grandes problemas em relação ao aquecimento global, porque vacas, né, ovelhas, né, cabras e etc e tal, esses bichos peidam pra caralho. No que eles peidam pra caralho, no intestino deles, tem bactérias metanogênicas produtoras de metano, liberam metano, que é considerável em termos de aquecimento global, né? Então ajude lá o planeta, né, controle o aquecimento global, não peide, né? Lembrando que não é o metano que dá o cheiro do peido, né? Quem dá o cheiro do peido vai ser o H2S, né? Gás sulfídrico, que dá o cheiro ruim do peido, dá o cheiro lá de ovo podre. Metano em si, ele não tem cheiro. Bactérias metanogênicas, elas são autótrofas quimiosintetizantes. Essas garotinhas, né, moçada? Elas são autótrofas quimiosintetizantes. Elas pegam CO2 e hidrogênio, produzem metano, água e energia. Então, como elas são quimiosintetizantes, elas vão produzir a própria matéria orgânica delas, a partir da energia liberada na oxidação de compostos inorgânicos. No que oxida compostos inorgânicos, libera energia, elas usam essa energia para produzir as moléculas orgânicas delas. Então, quando a gente fala em arqueobactérias, ou mais modernamente, arqueias, termoacidófilas, halófilas extremas e metanogênicas, os grupos de arqueias que nós temos. Um comentário extremamente importante é que em 1992, um carinha chamado de Carl Weze, ele vai lá, moçada, e descobre que as arqueobactérias, elas são evolutivamente mais próximas dos eucariontes do que, moçada, das demais bactérias, do que das eubactérias. Né? Como é mesmo, moçada, que o tal do Carl Weze, ele vai descobrir que as arqueias são mais próximas dos eucariontes do que das eubactérias. Ele descobre isso exatamente através da comparação do material genético, principalmente através de comparações de RNA ribossômico. Uma vez, moçada, que você compara os RNAs ribossômicos desses organismos, a gente consegue montar uma espécie de árvore evolutiva mais ou menos desse jeito, né? As arqueias, elas são evolutivamente mais próximas dos eucariontes e mais distantes das eubactérias, sendo pessoazinhas. Nesse caso, arqueias, elas são mais próximas dos eucariontes, arqueias mais próximas dos eucariontes do que das eubactérias. Então, nesse caso, eubactérias, elas são mais distantes. O que nos permitiu, né, moçada, montar essa árvore evolutiva que eu acabei de montar, exatamente comparações de RNA ribossômico. E com isso, né, gente, a gente lembra que o principal critério na classificação dos seres vivos deve ser a evolução e não outra coisa. A gente, moçada, acaba tendo propostas diferentes para classificar os seres vivos baseado nisso aqui. A princípio, né, eubactérias e arqueobactérias, elas são do reino Monera. Mas aí existe uma proposta para você desmontar o reino Monera e, a partir do reino Monera, você criar dois reinos novos, né? A gente falou disso nas aulas de taxonomia, nas aulas de classificação dos seres vivos, que ao invés de você pegar aquela classificação tradicional de 5 reinos, que é a classificação do Whittaker, né? Que vai classificar em animal, vegetal, fungo, protista e monera, a gente teria, moçada, aquela classificação alternativa em 6 reinos,
onde você mantém os reinos animal, vegetal, fungo e protista, mais, moçada, o reino monera, ele seria quebrado em 2 novos reinos. Um reino, moçada, chamado de arqueia, somente, moçada, para as arqueobactérias, e um reino, moçada, chamado de bactéria, somente lá para as eubactérias na jogada. Inclusive, quem gosta dessa classificação da natureza em 6 reinos, nem chama mais de arqueobactérias. Está evitando chamar de arqueobactérias. Chama hoje em dia de arqueias. De maneira que bactéria a bactéria, eubactérias. As arqueobactérias não seriam mais consideradas bactérias, elas seriam agora chamadas simplesmente de arqueias. Então o reino monera seria quebrado em arqueia para as arqueias e bactéria para as eubactérias. Eu lembro, entretanto, que essa classificação da natureza em 6 reinos, ela nunca pegou muito, né? Tanto é que as questões vão utilizar basicamente a classificação em 5 reinos. Entretanto, esse mesmo raciocínio que levou à montagem dessa árvore faz com que você possa dividir a natureza em apenas 3 grupos chamados de domínios, onde cada domínio é uma dessas 3 principais linhas evolutivas que existem na natureza. Então você teria lá o domínio bactéria para pegar as eubactérias, você teria o domínio arqueia para poder pegar as arqueias, as arqueobactérias, e você teria lá o domínio eucária para pegar todos os eucariontes nesse caso. Essa classificação da natureza em 3 domínios é uma classificação razoavelmente utilizada, até a prova do Enem já utilizou essa classificação, e ela se baseia em critérios evolutivos, porque nesse caso lá, a análise do RNA ribossômico, a análise do material genético me ajuda a traçar linhas de parentesco evolutivo. Então isso aqui é uma árvore evolutiva, mostrando linhas de parentesco evolutivo, arqueias e eucariontes, alto grau de parentesco, enquanto que as eubactérias, um grau de parentesco menor. Então, como a própria prova do Enem certa vez perguntou qual é o critério para você classificar os domínios, ele é evolutivo. Linhas evolutivas diferentes nesse caso. Entretanto, cuidado, tá? Que apesar de você ter lá que moneras, arqueias e bactérias, eles, moçada, acabam sendo termos diferentes, né? Então o nome monera pega os 2, arqueias e bactérias, já são nomes separados. Gente, é tudo procarionte, tá? Então esses caras aqui, moneras, arqueias, bactérias, todos eles são procariontes e todos eles são muito, muito parecidos, né? Daí, arqueias e eubactérias, elas não apresentam um parentesco muito próximo. Entretanto, apesar de não terem um parentesco muito próximo, elas são morfologicamente muito semelhantes. Quando a gente fala em morfologicamente extremamente semelhantes, ora, pessoas, todas elas são procariontes aqui na brincadeira. Ou seja, a divisão de domínios, a separação de arqueias e de eubactérias, gente, ela vai ser uma divisão por critérios evolutivos, tá? Não tem lá um parentesco evolutivo muito próximo. Mas do ponto de vista da forma da célula, muito, muito parecidas, ambas procariontes. Talvez o que mais chama atenção em relação à diferença entre essas garotas, quando você compara as eubactérias com as arqueias, aqui nesse caso, é que a gente tem nas eubactérias a parede celular contendo peptoglicana, com exceção daquelas micoplasma que não tem parede celular, e as arqueias apresentam parede celular sem peptídeo glicana. Então, talvez a diferença que mais chame atenção na forma da célula é essa. Nas eubactérias, a parede celular contendo peptídeo glicana, nas arqueias, a parede celular não apresentando peptídeo glicana. Tirando isso, as células elas são muito, muito parecidas.